Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, que bom ter você aqui para nós estudarmos mais uma vez a lição. E olha, a lição dessa semana está fascinante. Por quê? Porque nós vamos ver o maior dos milagres que aconteceu ali com o povo do Êxodo, né? Então nós vamos estudar hoje a travessia do Mar Vermelho, tá? Se você não sabe o que nós estamos estudando aqui, essa lição que nós acompanhamos esse trimestre é o livro de Jó, tá? Então ela começou em julho e vai até setembro. E cada semana nós vamos estudando um capítulo novo desse livro, que tá fascinante. Ok? Então, para você não perder as nossas semanas de estudo do livro de Êxodo, se inscreve aí no canal e aí você vai ter as notificações quando o vídeo for postado, ok? Então, antes de nós começarmos qualquer coisa aqui, vamos fazer uma oração? Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado a Deus por mais um estudo que nós temos aqui. Pedimos que o Senhor nos acompanhe, que o Senhor nos ilumine e que o Senhor seja exaltado com esse material, Pai. Pedimos também pela pessoa de casa que está assistindo nesse momento, que o Senhor encha a casa dela do Teu Espírito para que também ela possa entender o que nós vamos estudar aqui. É isso que pedimos e desde já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Antes de começar a nossa lição, eu gostaria de agradecer, porque essa semana eu soube de mais pessoas que acompanham o nosso conteúdo aí semanalmente. Isso é muito bom porque fortalece a nossa vontade de continuar aqui. Se você gosta desse material, compartilhe também com seus amigos, com seus parentes, com os seus vizinhos, porque essa é uma maneira também de evangelizar, ok? Então vamos para a nossa Bíblia e para a nossa lição. O nosso verso para memorizar está lá em Êxodo 14, versículos 13 e 14. Então pega aí a sua Bíblia, porque, como eu já disse, esse estudo vai ser fenomenal, tá? Essa parte de Êxodo 14 é muito importante para a nossa vida espiritual. Dela eu já fiz até um sermão muito legal, tá? Que talvez até algum dia eu traga aqui para você na íntegra. E hoje eu vou trazer algumas partes dele, tá? Então olha só, Êxodo 14, versículos 13 e 14 diz o seguinte: Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Olha só, esse texto aqui é muito importante que a gente não leia só, mas que procure o que ele está falando para nós. Eu fiz algumas anotações aqui, e a primeira delas é: não tenha medo, que foi bem no início do verso que nós lemos. A gente vai trabalhar o panorama dessa situação que estava acontecendo com o povo de Israel, porque à frente estava o Mar Vermelho, dos lados tinham as montanhas, e atrás o exército egípcio vindo com toda a sua cavalaria. Então pensa, Moisés falando para essas pessoas o seguinte: não tenham medo. Pense, você tem que confiar muito em Deus para numa situação de adversidade dessas não ter medo. E ele tinha essa conexão com Deus, essa comunhão diária com Deus. Então ele não tinha medo e ele queria passar esse sentimento para essas pessoas também. E lembrando que, como a gente já viu em outros estudos, eram mais de 2 milhões de pessoas. Então pensa, uma pessoa tentando liderar 2 milhões de pessoas nervosas, ansiosas, né, com medo. E aí ele larga essa frase: não tenham medo. Então isso é só quem está com Deus que consegue passar por momentos como esses, né, de forma tranquila. Tem outra coisa também, outro ponto que eu gostaria de falar aqui, é que vejam, né, ele diz claramente: vejam, vocês vão ver o que Deus vai realizar. Lembrando que a gente vai desmontar aí esse capítulo, mas mais para frente Deus fala o que ele ia fazer. Aqui Moisés não sabia ainda. Então ele fala, ele tinha plena confiança em Deus, né? E continua, a última parte, que é o verso 14, que diz o seguinte: O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Essa daqui é uma frase que a gente tem que trazer para os nossos dias também. Nós enfrentamos várias e várias lutas, todos os dias situações desagradáveis, mas olha só o que Moisés diz para nós: O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Isso é muito interessante porque no mundo em que a gente vive não é fácil ter calma, não é fácil ser paciente, mas a gente tem que lembrar que o mesmo Deus que salvou o povo do Êxodo, o povo de Israel, é o mesmo que está aqui hoje conosco, aqui estudando com você nas diversas atividades que você faz durante o dia. Basta que você chame ele para o seu dia e ele estará com você. Amém?
Então, vamos lá para a nossa introdução de sábado. Olha só o que diz aqui: o Êxodo é a experiência mais impressionante e gloriosa do povo de Deus no Antigo Testamento. Nós vimos várias e várias atuações de Deus poderosas no Antigo Testamento, como Elias no Monte Carmelo, um pouco mais para frente da história aqui de Êxodo, quando Josué vai lutar contra os cananeus, né, onde ele pede para o sol parar em um lugar e a lua em outro. Então são várias e várias formas, mas essa daqui que a gente vai estudar essa semana é a mais surpreendente de todas, é uma experiência muito única, né? Então a gente vai estudar essa situação. Olha só, os filhos de Israel estavam em situação desesperadora, como a gente já pontuou anteriormente, e era impossível eles serem salvos, era impossível por eles mesmos se salvar do exército egípcio. Mas aí nós vemos que eles só seriam salvos, só seriam libertos se Deus fizesse um ato divino nesse momento, que é o que aconteceu, né? Olha só, o mesmo acontece nas nossas situações hoje, tá? Como eu já falei anteriormente, Deus, ele não faz só os milagres, ou não fez só os milagres no tempo bíblico. Ele continua fazendo. Eu sempre falo aqui para você que uma experiência que eu tive que foi muito forte, foi a experiência da enchente. Nessa experiência, quase que eu, meu pai e minha mãe morremos. E olha que eu tinha 13 anos na época, então era para há 15 anos atrás eu ter morrido, mas graças a Deus, pelo poder dele, nós estamos sãs e salvos, né? Então esse é um conteúdo também que eu quero trazer para vocês através de um documentário. Então para você não perder esse conteúdo, já se inscreve aí no canal, ok? E continua aqui. Os acontecimentos são extraordinários e de tirar o fôlego, como a gente viu. O interessante é que a gente sabe tanto essa história que não para refletir nos detalhes. Então eu gostaria de te indicar uma leitura que é o livro Patriarcas e Profetas, capítulo 25, que vai falar com detalhes essa história que a gente está estudando essa semana, tá? Nós vamos, aqui ao longo da lição, trazer alguns trechos desse capítulo, mas é importante que você leia ele na íntegra. Tá? Eu gostaria até de falar decorado aqui para você, mas como não é possível, leia lá que é muito interessante e vai ajudar muito na sua carreira espiritual, para você não só saber a cena, mas viver a cena, viver a ansiedade que o povo de Israel viveu e todas as outras situações aí que ocorreu, ok? Olha só, ainda assim, mesmo esses eventos não se comparam com o que Cristo fez por nós na cruz, do qual o drama do Êxodo foi um mero prenúncio. Então, lembrando que tudo o que aconteceu ali era um prenúncio, porque Jesus em breve iria morrer por nós, né? E esse é o maior ato de amor de qualquer um, né? De um Deus que ama mesmo nós, ok? Vamos então avançar na nossa lição? Vamos para a parte do domingo que diz: vão e adorem o Senhor. Quem que será que falou isso? Você lembra? Então, já pega aí sua Bíblia que nós vamos abrir a Bíblia, tá? Olha só. Na noite da Páscoa, o juízo divino alcançou os que não estavam cobertos pelo sangue. Então vocês lembram da orientação que Deus deu para eles passarem sangue nos umbrais das portas. Então quem passasse estaria protegido não pelo sangue, né, mas pela fé em Deus, ok? Olha só, ninguém escapou. É interessante que nesse momento onde os primogênitos foram mortos, ninguém escapou, não interessava a posição social, porque desde o escravo até o palácio morreram os primogênitos e até os animais ainda. Então não tinha outra escape a não ser Cristo, né? A punição atingiu todas as famílias, então do faraó aos escravos, né? O orgulho do Egito estava no pó. Então eu gostaria que você pegasse sua Bíblia agora para nós lermos Êxodo 12, versículos 31 e 32. Olha só um pedido bem inusitado que Faraó fez para Moisés e Arão. Olha só o que diz. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e Arão e lhes disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e de servir ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado, como tendes dito, ide-vos embora e abençoai-me também a mim. Pense, mas espera, lembrando um pouco do que a gente estudou, Faraó ele se considerava uma divindade, né? O próprio Deus na terra. Parece que com essa frase que ele falou, parece que ele finalmente reconheceu que Deus de Israel era o Deus verdadeiro. E olha só, mas como Deus poderia abençoá-lo enquanto ele estava em rebelião, pecado e orgulho? Não tinha como, né? E finalmente ele permitiu então que o povo de Israel saísse, mas não foi por submissão à vontade de Deus, né? Foi justamente porque o Egito estava arruinado e ele não queria terminar de destruir o Egito. Continuando a nossa leitura, agora o verso 33, olha só o que diz. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam: todos nós morreremos.
Pense só na aflição que o povo egípcio estava passando, porque eles tinham um ditador como governador, né, do Egito, e eles queriam já antes que Faraó libertasse esse povo. Tanto que, se você for ver nos capítulos anteriores, eles falam isso. Só que Faraó e os oficiais, eles não queriam libertar o povo, porque trazia muito uma mão de obra barata, né? E continuando, vamos ler os versos 35 e 36, que diz o seguinte: Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro, e roupas. E o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Pense, Deus fez provisões para eles passarem esse tempo no deserto, que se estendeu um pouco mais. E ainda todo esse dinheiro que eles levaram, todas essas coisas que eles levaram do Egito, serviu como despojo, né? Então serviu como salário porque eles não foram pagos. Então tudo a riqueza do Egito foi tirada nesse momento que o povo de Israel saiu do Egito. Então vamos continuando. Parte de segunda-feira diz: a consagração do primogênito. O tempo prometido de redenção e libertação estava prestes a chegar. O povo precisava estar preparado. E olha só, ele precisava não apenas crer, mas agir de acordo com essas crenças. Deus havia dito a ele o que fazer, e então, pela fé, deveriam entrar em ação. É importante que a gente tem que entender que Deus ele faz a parte dele, mas não exime nós de fazermos a nossa parte também, tá? Então vamos para a Bíblia. Vamos agora para Êxodo 13, versículos 1 e 2, e na sequência do 13 ao 15, tá? Olha só o que diz, vamos estudar sobre o primogênito. Disse o Senhor a Moisés: Consagre-me todo o primogênito, todo que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. Porém, todo primogênito da jumenta resgatarás com cordeiro. Se o não resgatares, será desnucado. Mas todo primogênito do homem entre seus filhos resgatarás. Quando teu filho amanhã te perguntar: que é isto? Responder-lhe-ás: O Senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão. Pois sucedeu que, endurecendo-se Faraó para não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Deus misericordiosamente salvou as famílias do Egito, que estavam sob o sangue, porque olha só, pela fé elas marcaram as ombreiras de suas portas. Um princípio por trás dessa instrução é que tudo pertence a Deus porque Ele é nosso Criador e o dono de tudo. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Minha prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Os filhos primogênitos dos israelitas eram as primícias das bênçãos de Deus, que ele lhes havia concedido. Também era um sinal de consagração total ao Senhor e da compreensão de que tudo o que possuíam vinham somente dele. A gente não tem noção do que é essa frase que a gente sempre diz que tudo é de Deus, ela representa na nossa vida. Mesmo a frase como Deus é fiel, a gente não tem noção do que é Deus ser fiel. Essa parte aqui eu gostaria de indicar uma leitura para você de um livro que se chama Mordomo Eficaz. Esse livro ele destrincha essa frase, que tudo é de Deus. A gente não tem noção, mas quando a gente fala que tudo é de Deus, a gente não está falando só de dinheiro. Quando fala de mordomia, a pessoa sempre pensa em dinheiro, mas não está falando dos nossos talentos, dos nossos bens, do nosso tempo principalmente, dos nossos relacionamentos. Quando a gente fala que tudo é de Deus, tudo é de Deus. Tá? Então fica essa indicação de leitura que é muito importante e muito sensacional para você entender que tudo pertence a Deus. Tá? O nome do livro é Mordomo Eficaz e ele está disponível aí na CPB, ok? Vamos continuar a nossa lição? Agora a parte de terça-feira que diz Atravessando o Mar Vermelho. Então agora nós vamos entrar propriamente na história, tá? Então eu gostaria de, com você, ler o capítulo 13, dos versículos 17 ao 22, tá? E nessa leitura a gente vai comentando, ok? Tendo o Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Só para você entender essa palavra que a gente acabou de ler aqui, arregimentados, se você for pesquisar aí no dicionário, seria uma tropa, um exército muito organizado, tá? Então, vamos continuar nossa leitura.
Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Eu gostaria que você voltasse um pouco aí na sua Bíblia em Gênesis 50, tá? O último capítulo de Gênesis, porque vai mostrar o pedido que José fez, ok? Então olha só, Gênesis 50, versículos 24 e 25. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará, e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, e fareis transportar os meus ossos daqui. Olha só, José ele tinha esperança que o povo ia sair dali, então ele pediu aos israelitas que tirassem os ossos dele dali. Então aconteceu, né? Como nós vemos ali no capítulo 13, versículo 19, eles levaram os ossos de José. E se você acompanhar um pouquinho mais para frente, lá em Josué 24, 32 vai dizer que eles enterraram os ossos de José em Siquém. E a nossa história não parou por aí. Então vamos continuar agora a partir do verso 20, que diz assim: tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Você vê que quando nós fazemos uma leitura atentiva, nós vemos muitos mais detalhes de que uma leitura corrida não nos mostraria? Então olha só, agora nós vamos ver que Faraó se arrependeu. Olha só o que ele vai fazer. Então acompanhe aí o capítulo 14, dos versículos 1 ao 9. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Airote, entre Migdol e o mar. Diante de Baal-Zephon, em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo. E tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote e defronte de Baal-Zephon. Olha só, eu gostaria de voltar com você no verso 7, para você entender que aqui Faraó pegou 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito com capitães sobre todos eles. Ou seja, era todo o exército atrás do povo de Israel. E aí, qual que será que foi a reação dos israelitas vendo essa cena? É a continuação dos versos 10 ao 12. Olha só o que diz. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tirastes de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Vocês perceberam que no capítulo anterior, ou nos capítulos anteriores, nós vimos todas as pragas que Deus mandou para o Egito e salvou os israelitas de todas elas? Principalmente na 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos. E mesmo com todas essas demonstrações do poder de Deus, os israelitas clamaram e reclamaram para Moisés. O povo ainda demonstrava uma surpreendente falta de fé. Só que isso não é exclusividade deles. Quantas vezes Deus já nos abençoou, já nos livrou de tantos acidentes, de doenças, todas as coisas, e mesmo assim, quando surge uma nova situação, nós reclamamos, nós já ficamos para baixo, dá aquele sentimento de tristeza. Então não é diferente a nossa realidade da realidade dos israelitas. Por isso que é importante que quando nós estudarmos a Bíblia, não julguemos esse povo do passado ou qualquer personagem, porque às vezes nós fazemos igual ou até pior que eles. Então por isso que essa aqui são lições para a nossa vida. Então a gente tem que entender cada uma.
ok? Vamos para a parte de quarta-feira, que nós vamos ver propriamente então o mar sendo aberto. E o título é Avançando pela Fé. Então pegue aí a sua Bíblia, no capítulo 14, porque nós vamos fazer uma leitura atentiva, ok? Então olha só, nós lemos até o 12. Nós vimos ali a reação do povo de Israel quando viu que à frente estava o mar, né? Dos lados estavam as montanhas e atrás o exército. E aí eu gostaria que você entendesse qual que é ou qual seria a sua reação no momento desses. Seria uma reação igual ao povo de Israel ou igual à reação de Moisés? Olha só o que Moisés diz. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Você conseguiu perceber o grande contraste entre a reação do povo de Israel e Moisés? A diferença entre o povo de Israel e Moisés é que Moisés tinha um relacionamento pessoal com Deus. E isso faz toda a diferença. Então, se você enfrenta uma dificuldade financeira, uma dificuldade de saúde, qualquer coisa, Deus, você ter um relacionamento com Deus vai fazer total diferença. E isso é muito importante a gente pontuar, porque muitas pessoas sofrem. Eu gostaria de ler novamente com você o verso 14, que diz: O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. O que você tem passado? A noite não acaba? Você não vê escape para a situação? Então leia novamente esse verso. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. É importante que nós tenhamos um relacionamento pessoal com Deus. Muitos cristãos limitam sua vida espiritual a ir simplesmente na igreja. Levam a Bíblia para a igreja, mas quando chegam em casa, colocam ela na estante ou em qualquer lugar e só volta a pegar nela quando vai para a igreja novamente. Isso não é de nenhuma forma ter um relacionamento com Deus. Da mesma forma que a gente, para ficar fortinho, precisa comer diariamente, da mesma forma é o lado espiritual. Nós precisamos todo dia nos alimentarmos da palavra de Deus. Assim, Ele vai falar com nós, ok? Então vamos continuar. Olha só o verso 15, o que diz para nós. Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. A resposta foi bem inusitada, não veio do jeito que eles queriam. Deus falou, marchem. E nós? Será que nós não passamos pela mesma situação? Nós, quando estamos diante de um problema, pensamos em várias formas. É aquilo que eu sempre falo aqui, nós tentamos doutrinar Deus, né? Senhor, se for dessa forma aqui, vai dar certo, olha só, porque aí eu vou conseguir fazer aquilo e vai dar esse resultado. Nós sempre tentamos doutrinar Deus. Isso é muito interessante porque aqui a gente vê claramente que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. O jeito que Ele quer nos salvar não é a forma que nós planejamos. E continua no verso 16, olha só. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou em terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Eu gostaria que você respondesse com sinceridade a pergunta que eu vou te fazer agora. Você acha que algum dos israelitas pensou nessa possibilidade de salvação? Pense, todos eles clamando ali, muitos oraram pedindo uma saída. Muitos deles podiam ter pensado assim: Senhor, manda um raio que mate todos esses egípcios, ou que, sei lá, o carro deles estraguem, ou que dê força para a gente bater neles, sei lá, alguma coisa assim. Ou que apareça um barco que leve todo mundo, qualquer coisa. Mas será que algum deles pensou que o mar ia se abrir e eles iam passar no meio? Essa é exatamente a situação que nós passamos diariamente. Nós pensamos em várias e várias soluções. Como eu disse, nós tentamos doutrinar Deus, falando assim: Senhor,
se for desse jeito aqui, ó, vai dar certo. Mas Deus, ele é muito mais sábio do que nós. Eu gosto de fazer o seguinte exemplo. Se você for ver um quadro como esse daqui, olha só que legal. Se você ver só essa partinha aqui quadrada, você não vai entender o contexto inteiro. Mas agora, para a gente entender um pouquinho mais, Deus vê o quadro inteiro, então ele sabe todas as situações. A gente vê só aquele quadradinho, e diante daquele quadradinho nós procuramos soluções para os nossos problemas. Mas Deus é quem vê o quadro inteiro, então por isso que a gente tem que descansar nas mãos dele. Por isso que é importante a gente ter uma comunhão diária, para que nesses momentos de turbulência a nossa fé não pereça. A gente não se prepara para a guerra quando está nela, a gente se prepara antes, ok? Então vamos continuar a nossa leitura do 23 até o 31. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos, até ao meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: Fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Pense, agora eles chegaram a esse resultado, eles já não viam as 10 pragas anteriores. Que interessante, olha só como o coração fica endurecido. Mas vamos continuar nossa leitura. Disse o Senhor a Moisés: Estende a mão sobre o mar para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando as águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé, enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muros, à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia, da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Você vê que toda essa situação se resume a confiar em Deus? Então, por isso que eu vou falar novamente, confie em Deus, tenha um relacionamento diário com Ele, porque você não vai confiar em alguém que você não tem um contato. Imagina que a gente não se conhece, eu chego na tua casa e jogo uma mochila para você e falo, segura aí, guarda que um dia eu busco. Você vai achar uma loucura, né? Talvez você até jogue a mochila para o outro lado do muro ou se livre dela porque você não me conhece. Mas agora, se você me conhece, ou vamos exemplificar melhor aqui, ou teu pai, tua mãe, alguém muito próximo de você, chega e joga uma mala no teu colo e fala, segura para mim, guarda que eu vou buscar depois, né? Aí você confia, né? Por quê? Porque você tem um relacionamento com essa pessoa. Então, da mesma forma, nós com Deus. Se a gente quer confiar nele, nós precisamos ter um relacionamento saudável com ele, ok? Nada de relacionamento ruim que só vê a cada 7 dias, né? Ou lá de vez em quando, nem abre a Bíblia. Não, tem que ser um relacionamento saudável, ou seja, diário, ok? Vamos para a nossa parte de quinta-feira, que traz o título O Cântico de Moisés e Miriam. Então vamos ver a celebração de Moisés e Miriam. Olha só o que diz aqui. O exército egípcio foi derrotado. Ninguém sobreviveu, ninguém ficou para contar a história. Foi uma derrota surpreendente para os egípcios e uma vitória completa para o povo de Deus. Não é de admirar que, ao longo de toda a sua história e até hoje, os judeus recontem esse evento. E agora, para você ver na íntegra esse cântico de Moisés e de Miriam, é o capítulo 15, tá? Dos versículos 1 ao 21. Mas eu gostaria de pontuar com vocês alguns desses versos, tá? É importante que você leia inteiro porque faz parte da nossa lição. Mas eu gostaria de pontuar com você 4 versos. O primeiro deles é o versículo 2, que diz o seguinte: O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. E aí, o Senhor é a sua força? Esse verso aqui consegue se enquadrar na sua vida? Isso é muito importante da gente pensar, porque como a gente está trabalhando desde o início desse vídeo, quando a gente confia em Deus, Ele é nossa força. Ele nos dá a base para nós passarmos por momentos difíceis. Outro verso que eu gostaria de comentar é o verso 11. Olha só o que diz.
Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera as maravilhas? Esse verso é muito importante e a gente pode enquadrar ele na nossa vida. Que Deus que operou tantos milagres na minha e na sua vida, o simples ato de nós respirarmos nesse momento é uma obra divina de Deus. O próximo verso que eu gostaria de ver com você é o verso 16, que diz o seguinte: Sobre eles cai espanto e pavor, pela grandeza do teu braço, emudecem como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. Você consegue imaginar os outros povos ouvindo que Deus, o Deus dos hebreus, o Deus dos escravos do Egito, fez todas essas maravilhas? Imagina o espanto. Hoje a gente sabe, só que de tanto a gente saber, a gente não consegue imaginar a cena na sua complexidade. Por isso que eu falo para você ler Patriarcas e Profetas, capítulo 25, tá? Mas imagina você sabendo de um povo que sofreu na mão dos escravos. Devia ser algo surpreendente. Tanto que quando você chega ali em Josué, nos primeiros capítulos, Raabe fala para ele, ou fala para os espias que ele mandou, que o povo de Jericó estava desanimado e abatido, porque eles sabiam dos grandes feitos que o Deus de Israel tinha feito por seu povo. Então isso é espetacular de saber. E o último verso que eu gostaria de pontuar com você é o versículo 18. Olha só o que diz: O Senhor reinará por todo sempre. Amém, né, meu querido, minha querida? O Senhor reinará por todo sempre. E olha só, você quer ficar do lado do time que está ganhando ou do time que já perdeu? Com certeza do time que está ganhando, né? Ou do time que já venceu. Então, se colocar ao lado de Deus é a melhor escolha que a gente pode fazer diariamente, ok? Vamos voltar para a nossa lição? Tem um texto aqui que eu achei muito interessante de compartilhar com você. Olha só o que diz. O cântico de Moisés está centrado em Deus, em quem ele é e o que está fazendo. O Senhor é exaltado, louvado e admirado por sua obra extraordinária em favor de seu povo. Gratidão e adoração são resultados naturais da bondade de Deus para conosco. Apreciar o seu amor é o requisito essencial de uma vida espiritual poderosa. Você aprecia os milagres que Deus fez na sua vida? Você canta eles com gratidão a Deus? Isso é muito importante. E só para finalizar essa parte de quinta-feira aqui, lá no capítulo 15 do livro de Apocalipse, você vai ver que João ele traz para nós uma cena do céu, onde os remidos cantarão o cântico de Moisés. Então, esse cântico aqui que nós vimos em Êxodo 15 é o cântico que eu e você vamos cantar lá no céu. Olha só que especial, olha só que legal. Você quer estar lá? Você sabe o segredo, né? Vamos para a nossa parte de sexta-feira, que é o nosso estudo adicional. Como eu sempre falo, eu gosto que você leia na íntegra e ainda vá além, tá? Leia o capítulo 25 de Patriarcas e Profetas. Aqui tem duas frases que eu achei muito legal para nós entendermos e finalizarmos a nossa lição. A primeira é: Deus estava com os israelitas, apesar da pouca fé que tinham. Você tem pouca fé? Peça a Deus que Ele dá liberalmente, ok? Então, mesmo que você não tenha fé ou tenha pouca fé, Ele está com você, mas você precisa ir até Ele, chamar Ele para a sua vida, ok? E a próxima frase é uma frase muito interessante que aqui só tem a metade, mas eu vou complementar ela, tá? Nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que esqueçamos tudo que Deus fez por nós. Essa é uma frase muito espetacular, porque assim como o povo de Israel ali na travessia do Mar Vermelho, eles esqueceram tudo que Deus já tinha feito por eles. E nós também caímos nesse risco. Então, nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos o que Deus tem feito por nós. Então, por isso que eu falo, eu já dei essa dica de você pegar um bloco de notas no celular ou até mesmo físico e escrever as bênçãos que Deus tem feito na sua vida. Por quê? Porque nos momentos de tribulação, de dificuldades, umas situações difíceis, você pode reler e lembrar tudo que Deus fez por você. Às vezes é um emprego novo, às vezes é um carro que você conseguiu adquirir, às vezes é um livramento, às vezes é uma bênção, né? Então várias e várias coisas que Deus vai colocando na nossa vida, só que infelizmente a gente esquece. Então por isso, não esqueça, anote, ok? E para finalizar, eu gostaria de ler uma frase que está aqui no final. Lembrando que essa lição aqui vem com o comentário de Ellen White atrás, né? Então, se você quer essa lição, tem na CPB, ok? Então é interessante porque vem complementando o nosso estudo. Olha só o que diz essa frase.
Aqueles que meditam nas grandes bênçãos de Deus e não se esquecem de suas menores dádivas ficarão repletos de alegria e entoarão sinceros hinos ao Senhor. Então, olha só a importância de você anotar. E se você sempre lembrar dessas bênçãos de Deus, você vai ser feliz. E isso é a característica do cristão. Então, fique com essas palavras, reflita nelas, né? Repita elas na sua vida. E eu fico por aqui e te espero na próxima semana. Até mais.